Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28, nos diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Irmãos, a cura da filha de uma mulher estrangeira, ou a cura da mulher, não, desculpa, a cura da filha da mulher estrangeira. Irmãos, eu coloquei esse tema para ficar diferente do que está aqui na Bíblia, na minha Bíblia. Diz a mulher cananeia. Eu procuro ser original, irmãos. Eu me esforço um pouquinho para ser original. Não plagiar algo que já está escrito. Mas vejamos, a cura da filha da mulher estrangeira. E esse evento ele acontece depois que Jesus reagiu contra as acusações dos fariseus e os escribas que vieram de Jerusalém. E Jesus, ao confrontá-los, mostrou a hipocrisia deles em quebrar a lei de Deus por causa da ganância que eles tinham. E eles faziam o seguinte: eles baseavam, eles fundamentavam a ganância deles pelo dinheiro nas tradições dos anciãos. Então, após o Senhor Jesus tratar essa questão, mostrando para as multidões quem eram os fariseus e os escribas, e como a tradição deles estava errada, porque quebrava os mandamentos de Deus. Mais uma vez agora, o Senhor volta a procurar um lugar para estar só com os seus discípulos. Quando diz no verso 21, partindo Jesus dali, é que o Senhor sai realmente dali, da região da Galileia. Se você se deu o privilégio de olhar o mapa, se você lembra, o Senhor Jesus, ele vai para a região de Tiro e Sidom, que fica na região norte do mapa. De acordo com Marcos, como Marcos registra em capítulo 7, versículo 24 ao 30, Marcos coloca essa mulher, sendo ela como Sirofenícia, ou seja, ela era dali da região de Ciro e também da região da Fenícia. Era daquela região norte, acima da fronteira de Israel. Exatamente. Estranho, não? O Senhor Jesus está na Galileia, e isso aqui é uma expressão de rejeição, e ao mesmo tempo de que ele está procurando estar no momento a sós com seus discípulos, ele evita o povo judeu, sai do território de Israel e vai para o território dos gentios. Ele vai para o território dos gentios. Irmãos, ao ele tomar essa decisão,
e sair, ele vai embora, e o que acontece? O verso 22, que vai até o 24, ele tem um encontro com uma mulher que parece que está incomodando, de acordo com a reação dos discípulos. Parece que os discípulos já tinham entendido algo. Os gentios não. Os gentios não. Pois lá no capítulo 10, versículo 5, se eu não me engano, o Senhor Jesus tinha dito, numa missão dada aos seus discípulos, que eles não fossem para os gentios e nem para os samaritanos, que eram mestiços, mas sim se dedicassem aos perdidos de Israel. O Senhor Jesus coloca o povo de Israel como um povo perdido. Como diz no capítulo 9, versículo 36, o Senhor Jesus teve um momento que olhou para as multidões e viu eles como um povo exausto e aflito, e como ovelhas que não tinha pastor. Essa é a visão que o Senhor Jesus tem a respeito de Israel. E agora ele toma essa decisão de sair dos territórios de Israel e vai para o território dos gentios. Por isso que eu coloquei o tema, a cura da filha da mulher estrangeira, porque de fato ela era. E nós vamos perceber nesse relato três coisas. No verso 21 a 24, Jesus não responde à mulher inicialmente, né? No verso 25 ao 26, Jesus responde à mulher. No verso 27 ao 28, Jesus responde à fé da mulher. E em cada passo, em cada ponto desse aqui, nós temos um processo, uma continuidade, algo que começa, que vai se desenrolando de forma lenta, num processo. E veja, no verso 22, como eu já tinha mencionado para vocês, diz: eis que uma mulher cananeia. Ora, Sirofenícia, cananeia, estrangeira, região Tiro e Sidom, é tudo a mesma região. É tudo a mesma região. Todos os mesmos lugares se referem à mesma localidade, que viera daquelas regiões. E ela clamava, veja a percepção dela: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Percebam algo aqui. Senhor. 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 É Senhor no verso 22. É Senhor no verso 25. É Senhor no verso 27. O que nós temos aqui é que essa mulher, ela está fazendo uma confissão autêntica. Ela sabe com quem ela está falando. Ela tem plena consciência de a quem ela está recorrendo socorro. A quem ela está buscando ajuda. Nesse verso 22 está claro que ela tem uma visão de Jesus, ela tem um entendimento de Jesus como o Messias prometido, o Messias de Deus, o Cristo, porque ela clama, Senhor, filho de Davi, e clamar aqui, ela grita, ela fala em voz alta, é desespero. Ela tem uma compreensão de quem Jesus é a partir dessa confissão, filho de Davi. Ela diz: tem compaixão de mim. Agora nós podemos perceber que ela não somente tem uma compreensão de quem Jesus é, mas agora ela tem uma compreensão do que o Messias veio fazer. Ou seja, ela tem uma visão de Jesus como o Cristo. Ela entende quem Jesus era.
e o que ele veio fazer. Ela entendia que fazer parte do ofício do Messias, a compaixão, a misericórdia, a benevolência, o cuidado com o necessitado, o cuidado com as gentes sofridas, o cuidado com as pessoas pobres e necessitadas. E a necessidade dela é expressa ainda no verso 22, diz: minha filha está horrivelmente endemoniada, ou seja, em estado grave. Não se sabe ao certo a que ponto ela se refere, quais os estragos que o demônio causava na filha daquela mulher, quais as dimensões de sofrimento. Mas nós podemos entender que o sofrimento era grande, tamanha era a maneira como ela se referia ao Senhor Jesus, em gritar, em clamar em alta voz, em buscá-lo dessa maneira tão compreensível, tão entendida. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que aconteceu? Verso 23, ele porém não lhe respondeu palavra. Você pode entender isso? Tá, nós vamos entendendo as coisas. Nós poderíamos ter uma resposta rápida para definir isso aqui. Nós poderíamos dizer: e daí? Se Jesus ignorou ela? É estranho, não? Mas vejamos, o Senhor guarda silêncio para aquela mulher. O Senhor Jesus não a responde. O Senhor Jesus não atende aos gritos daquela mulher. Ele não atende ao sofrimento daquela mulher. E como se não bastasse, ainda ser ignorada pelo mestre, diz ainda as Escrituras que os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, ou seja, falaram com Jesus e pediram a Jesus. Eles pedem: manda ela embora. Manda ela embora. E aqui eu já expliquei para vocês que o entendimento dos discípulos era que o Senhor Jesus não queria contato com os gentios. E eu preciso esclarecer isso aqui para vocês, que realmente o Senhor Jesus, ele inicia o seu ministério dando uma atenção para o povo de Israel inicialmente. Queriam fazer parte dos planos do Senhor Jesus, ir diretamente para os gentios. Mas o Senhor Jesus, ele se reserva dos gentios, ele se preserva dos gentios. Irmãos, e vejamos, ainda aqui nesse ponto, lá no capítulo 4 de Mateus, que nós já vimos, fala que a fama de Jesus já tinha corrido por toda a Síria. Região dos gentios. Da Galiléia, veja o versículo 25, e da Galiléia, Decápolis, veja, Decápolis, região da Galiléia, povoada por gentios. Aquela região espalhou a notícia do Senhor Jesus Cristo. E essa mulher, necessitada, com sua filha enferma, é ignorada por Jesus.
Há uma explicação para isso. Porque o ministério do Senhor Jesus era primeiro trazer juízo para o povo judeu. Era testemunhar a chegada do reino de Deus para o povo de Israel, a fim de que eles fossem julgados. O Senhor Jesus primeiramente quer que toda a Judeia, toda a Galileia vejam os milagres, vejam quem é o Messias, vejam o poder da chegada do reino de Deus, vejam nele o cumprimento profético que os profetas mencionaram a respeito dele como Messias em todo o seu ministério. No Evangelho de João, o Senhor Jesus recebe a notícia através dos seus discípulos que alguns gregos, e gregos aqui é a palavra utilizada também para os gentios, que alguns gregos queriam vê-lo. E aí o Senhor Jesus percebe que os gentios, que o povo gentil está se chegando até ele, e ele diz: está chegando a minha hora, está chegando a hora do Filho do Homem de ser glorificado. Ou seja, está chegando a hora em que ele vai ser erguido no madeiro, na cruz, onde ele diz que seria naquele momento que ele atrairia todos para ele, quer fossem judeus, quer fossem os gentios. Esse é o ápice do ministério do Senhor Jesus. Por isso, inicialmente ele dá atenção para o povo judeu, o povo de Israel, para estabelecer juízo e que torne eles indesculpáveis. Mas é lá na cruz que todos são atraídos por ele, através da cruz de Cristo. Por isso lá no capítulo 10, como eu já mencionei, verso 5 e verso 6, o Senhor Jesus fala, dando ordens para eles: não vão para os gentios. Era o início do seu ministério. O Senhor Jesus não tinha planos iniciais com os gentios, mas era só o começo do seu ministério. Mas essa mulher, ela já tinha uma mentalidade, mesmo sendo gentil, ela já tinha mentalidade de que ela era pertencente ao Deus de Israel. Ela já tinha mentalidade que ela seria atraída por Jesus Cristo como Messias. A maneira como ela busca o Senhor Jesus, é a maneira como nós vamos vendo o desenrolar da história. Os discípulos pedem para que o Senhor Jesus mande ela embora. Depois vem clamando atrás de nós. E aqui corrobora, colabora para a ideia de que, de fato, os discípulos e o Senhor Jesus queriam ficar um momento a sós. Verso 25 e 26, o quadro da questão muda. Jesus responde à mulher, vejamos, desculpa, ainda no verso 24, já pulando esse versículo. Mas Jesus respondeu, não, isso aqui é respondeu aos discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, não que houvesse alguns judeus perdidos, mas a casa de Israel aqui é referente a todo o povo estava perdido. O povo de Israel é tratado por Jesus como um povo perdido, como um povo que necessitava de pastor, ovelhas perdidas. E aqui conclui-se esse ciclo, aqui conclui-se esse ponto. Mas vejamos alguns versículos referentes a essa questão aqui, pois o Senhor Jesus,
ele menciona algo profético. Sim, Ezequiel 34 e Zacarias 11 mostra que o Messias viria para Israel e a partir de Israel para os gentios. Agora sim, verso 25 e 26, Jesus responde à mulher e vejamos como isso acontece. Verso 25, ela insiste, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Vejamos cuidadosamente esse verso 25, ela porém veio e o adorou. A ideia aqui é que ela se aproximou ainda mais, ela estava um pouco distante, ela vai e se aproxima do Senhor Jesus. E eu quero que vocês saibam de uma coisa: havia um preconceito do povo de Israel com os gentios. Havia não somente um preconceito, como havia uma barreira entre ambos. Até mesmo, não somente porque ela era da região de Tiro e Sidom, mas também porque ela era mulher. Até mesmo entre os judeus, as mulheres não se aproximavam dos homens. Não havia tanta proximidade. Nós vamos ver isso acontecendo no ministério do Senhor Jesus, Ele quebrando essas barreiras. Ele quebra as barreiras com as mulheres, Ele quebra as barreiras com as crianças, Ele quebra as barreiras com os rejeitados, com os publicanos, com os gentios, com os samaritanos. E essa mulher, ela tem uma barreira enorme, e ela enfrenta essa barreira, e ela vai até Jesus, e veja a posição que ela se encontra naquele momento, é de adoração, e essa posição de adoração é que ela se prostra, ela se curva diante de Jesus, ela se ajoelha diante de Jesus, e mais uma vez ela diz: Senhor, Senhor, socorre-me. E ela, pondo-se de joelho, clamando por socorro, por ajuda, Jesus responde àquela mulher. Então ele, respondendo, disse: não é bom. Calma aí. Não é bom. Primeiramente, o Senhor Jesus nem sequer responde. Agora o Senhor Jesus responde de forma negativa. Onde nós vamos falar nisso? Primeiro, nem responde. Em segundo, ele responde de maneira negativa. Não é bom. Não é bom. E aí ele conta meio que uma mini parábola, uma pequena parábola. Ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Alguns entendem aqui que isso aqui é uma menção ao preconceito do povo de Israel com os gentios, porque os gentios, eles eram considerados impuros, os gentios eram considerados indignos de se misturarem com o povo de Israel, porque eles eram um povo que não tinha Deus, porque Deus se revelou ao povo de Israel e não a eles, e eles eram considerados impuros, indignos, rejeitados, como cão sem dono. Então alguns entendem que isso seja menção a esse preconceito, mas não. O Senhor Jesus não está sendo preconceituoso com essa mulher. Pelo contrário, Ele está contando uma mini parábola, e nós vamos ver que ela responde quanto a isso.
Isso aqui nos faz lembrar. Isso nos faz lembrar o capítulo 13. O fato de que essa mulher está entendendo quem Jesus é e o que ele veio fazer, irmãos, é o que está sendo cada vez mais claro conforme nós vamos avançando os versículos. Veja, capítulo 13 de Mateus, que nós já vimos, o Senhor Jesus respondendo aos seus discípulos, ele diz, no versículo 11, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Não é concedido a quem? As multidões. Quais multidões? O povo de Israel. Aos seus discípulos é dado conhecer os mistérios do reino. E o que está acontecendo com essa mulher? Parece que ela está discernindo, parece que ela está entendendo os mistérios do reino dos céus. Porque o Senhor Jesus conta essa pequena história, essa pequena ilustração, dizendo que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui nós precisamos entender mais uma coisa, que havia no tempo antigo, né, na época do Senhor Jesus, não é como na nossa aqui, cachorro, pet shop, gente, roupinha, meu bebê, sabe, tosa, perfumes. Meu cachorrinho está adoecendo, vamos, veterinário, 100, 200, 300, 400 reais. Havia um cuidado com os animais na época do Senhor Jesus. Havia os cães sem dono, considerados impuros, como eu já disse para vocês, no meio dos judeus, que comiam qualquer coisa nas ruas. Havia os cães de guarda que só serviam para serviços dos soldados. Havia os cães que os seus donos cuidavam também, os cães de estimação, que recebiam os cuidados dos seus donos. Mas vejam, eles não tinham tanto cuidado assim, a ponto que o Senhor Jesus falou: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Hoje não, o povo divide a comida com o cachorro. Vou fazer comida para mim e para o meu bebê. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O que eu quero dizer é que não havia tantos cuidados assim. Mas a resposta dessa mulher, verso 27, ela contudo replicou. E perceba, esse replicar aqui não é de uma forma atrevida, uma maneira desbocada, uma maneira de uma mulher que não sabe de com quem está falando, respondona. Não é isso. Não é aquela que dá a última palavra. Não é aquela que quer tratar mal Jesus. Essa réplica aqui, essa fala, essa resposta dela ao Senhor Jesus é com muita sabedoria, é com entendimento, é com conhecimento, é com discernimento, é de quem sabe com quem está falando. Ela diz: sim, Senhor, mais uma vez. Ela menciona: Senhor, sim. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está entendendo o que o Senhor Jesus está falando. Ela está discernindo os mistérios do reino dos céus. O Senhor Jesus veio para os judeus, inicia seu ministério entre os judeus, mas o Deus de Israel também é o Deus dos gentios. O Cristo veio para a casa perdida de Israel, mas também veio para nós, os gentios. Veio para os que foram privilegiados em ter a revelação de Deus, mas também para os ignorantes, os que estavam vivendo no mundo sem Deus. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas
que caem da mesa dos seus donos. E a maneira mais expressa de que ela está entendendo do que Jesus está falando é nessas últimas palavras: caem da mesa dos seus donos. Veja a conexão. Não é bom tomar o pão dos filhos. Os filhos aqui, o povo de Israel, os judeus, os cachorrinhos, os gentios. Mas os cachorrinhos comem do que sobra. O Deus de Israel, o Messias, teria olhos para o povo gentil. E aí o Senhor Jesus, no verso 27 e 28, o Senhor Jesus responde à fé daquela mulher. No verso 28, disse: então lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Vejamos, onde está conectada a fé dessa mulher? Na resposta dela no verso 27. Na resposta dela, ao desenrolar da conversa dela com Jesus, a maneira como ela vem tratando o Senhor Jesus. Alguns entendem, eu digo alguns que estudam as Escrituras, alguns comentaristas, algumas pessoas que se dedicam, entendem que o Senhor Jesus estava testando os limites da fé dessa mulher. Que o Senhor Jesus não respondeu inicialmente para testar essa mulher, mas a maneira como o Senhor Jesus responde ela é de maneira surpreendente. Ó mulher, grande é a tua fé. E a fé dela está expressa. Veja no verso 27. Aqui nós temos não somente a ideia de que ela tem um conhecimento a respeito de quem Jesus é e do que ele veio fazer, mas também a humildade aqui. Quando ela diz: comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nessa frase dela há muita humildade, gente. E nós vemos humildade não somente aqui, nós vemos humildade desde quando ela se prostra diante de Jesus e o adora. Nós vemos humildade nessa mulher insistente. Nós vemos humildade em sua perseverança. Nós vemos humildade em sua esperança. Nós vemos humildade nela insistindo com Jesus. E em todas essas situações, em todo esse processo, humildade, fé, conhecimento. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Veja, só então, desde aquele momento sua filha ficou sã. Só então foi respondida. Quando Jesus viu a grandeza da fé daquela mulher. Perceba algo, enquanto ela vinha insistindo, pedindo, veja inicialmente o que ela pediu: para curar a sua filha que estava endemoniada, sofrendo muito. Enquanto ela vinha insistindo para que a sua filha fosse curada, Jesus o ignorava. Mas quando ela expressou a sua grande fé, o Senhor Jesus atendeu. O que isso nos ensina? 3 coisas. Primeiro, que o pedido dela não rompeu com o silêncio de Jesus. O pedido dela não rompeu com o silêncio de Jesus.
achando que você tem direito, que é como que um garçom que tem que te atender, que tem que te servir, que tem que te responder na hora que você reclama, na hora que você pede, no momento que você mais quer. Nós precisamos entender isso. Ele é o grande rei. Essa mulher, ela, ainda que inicialmente, ela já reverencia o Senhor Jesus, reconhecendo Ele como Messias. Vejamos. Ela fala com Jesus, pedindo compaixão. Pedindo compaixão. E o que o Senhor Jesus deixa claro para ela é que você não tem direito. Direito tem o povo de Israel, que o rejeitaria e que serviria de juízo para eles mesmos. Segunda coisa que nós podemos aprender. Nós podemos aprender que ela perseverou quando estava fora das prioridades do ministério de Jesus. De fato, ele disse: eu não vim senão para a casa de Israel, o povo de Israel. Ou seja, ela não estava na lista de prioridades no início do ministério de Jesus. Ela estava de fora. O povo gentil estava de fora. Não que ele não nos alcançaria, como de fato nós temos crido que ele nos alcançou. Nós sabemos que ele nos alcançou, mas no início do seu ministério não. Mesmo assim ela perseverou, mesmo assim ela insistiu. Uma lição grande para nós: não busque a Jesus achando que ele vai responder do jeito que você quer. Não pense que o Senhor Jesus vai te atender, vai te responder na hora que você quer, no momento que você quer, do jeito que você quer. E por último, nós podemos entender que a fé dela expressou o reconhecimento sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer. De tudo que nós podemos aprender a respeito dessa história, esse é o ponto central dessa história. Esse é o ensino principal, é sobre a fé dessa mulher. E a fé é baseada no conhecimento que ela tem sobre Jesus, e não somente sobre Ele, mas sobre o que Ele veio fazer. Por isso, não busque a Jesus carregado de orgulho ou arrogância. É necessário nos humilharmos diante dele. É necessário nós termos humildade diante dele. É necessário nós sabermos com quem estamos falando e quem estamos buscando. Irmãos, isso aqui é crucial para a nossa vida. Isso é crucial para a nossa vida de fé. É impressionante como hoje as pessoas falam ter alguma coisa com Jesus, falar: eu amo Jesus, eu sou de Jesus, eu gosto de Jesus, mas não sabe quem Ele é, e nem sabe o que Jesus fez em suas vidas. Aliás, muitas dessas pessoas nem sabem quando aconteceu algo em suas vidas. Não consegue entender. É necessário conhecermos Jesus. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos conhecê-lo. Nós que cremos no Senhor Jesus, é necessário nós sabermos o que Ele veio fazer. E tudo isso vai ser consumado lá na cruz, onde nós entendemos tudo que Jesus é e tudo que Ele veio fazer. Está expresso
no Evangelho. Que o Evangelho revela a pessoa e obra de Cristo. Que no Evangelho nós entendemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias prometido e que Ele veio nos salvar dos nossos pecados. E essa mulher já entendia que Ele era o Messias, já entendia que deveria respeitá-lo, que deveria se prostrar diante dele, que deveria ser insistente, ainda clamando que por migalhas de atenção. Que Deus assim tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Se você está aqui essa noite e ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, é necessário você conhecer Jesus. Não se engane, não pense que você já sabe quem Ele é. É necessário conhecer Jesus, saber quem Ele é. E é necessário você entender que Ele veio para fazer uma obra na sua vida, na sua alma, no seu coração, para que você seja transformado de dentro para fora. E nós que estamos aqui essa noite, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, é necessário nós trilharmos esse caminho de fé como essa mulher, com humildade, reverência e com conhecimento profundo a respeito de quem é Jesus para nós. Não conforme nossa concepção, mas de forma clara de quem Ele é, de forma real, de como as Escrituras falam a respeito dEle. Não é como nós entendemos, é como de fato é, do que Ele veio fazer em nossas vidas. Trilhamos por esse caminho de fé. Pois assim, nós também expressaremos o quão grande é a nossa fé. Até que Ele volte para nos buscar. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço por nos ensinar nessa noite, te agradeço por nos orientar essa noite, te agradeço por nos alertar essa noite, te agradeço por nos exortar essa noite, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Bendito és Tu, Espírito Santo. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra e pela instrução, pelo ensino, pelo consolo, pela advertência. Te agradeço, Senhor, por cuidar de cada um de nós aqui nessa noite. Cuida de nós e de todo o Teu povo, Senhor. Nos mantém, Senhor. Nos mantém firmes nos Seus caminhos, te conhecendo. A pessoa do Teu Filho, a pessoa do Espírito Santo. E a Ti, Pai querido. É assim que eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.